Você já sentiu como se estivesse correndo numa esteira interminável, lutando para agradar, corresponder e ser aceito? Quantas vezes você tentou ser alguém que não é, na esperança de ganhar aprovação, só para se sentir cada vez mais vazio por dentro? Essa sensação de cansaço profundo, de desgaste interno, é algo que muitos de nós experimentamos, ainda que raramente tenhamos coragem de admitir. Vivemos numa sociedade que, desde cedo, nos condiciona a buscar o reconhecimento externo, seja nas notas da escola, no trabalho, nas redes sociais ou nas relações, como se a aprovação alheia fosse a única medida do nosso valor. Mas e se toda essa corrida frenética não fosse a resposta? E se o verdadeiro começo de uma vida plena só acontecesse no instante em que paramos de tentar ser o que esperam que sejamos? Hoje vamos embarcar juntos numa jornada, não para desistir, mas para renascer. Não para virar indiferentes, mas para reencontrar a liberdade genuína. Não para fugir do mundo, mas para deixar de viver para ele e, finalmente, começar a viver para nós mesmos. Carl Jung nos ensinou que aquilo que resistimos persiste. Quanto mais tentamos esconder quem realmente somos para caber em um molde, mais nos afastamos da nossa essência. É como construir uma prisão invisível onde somos reféns da máscara que escolhemos vestir. Mas essa prisão tem uma saída, ela começa com o reconhecimento do cansaço. Reconhecer que a busca incansável por aprovação é, na verdade, um lento suicídio emocional. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, disse sabiamente que tentar agradar os outros é tolice, e que a verdadeira sabedoria está em viver alinhado com a própria natureza. Porém, como fazer isso quando nosso eu verdadeiro está sempre em conflito com as expectativas externas? Como resistir às pressões de um mundo que valoriza mais a aparência e o sucesso do que a autenticidade? A resposta é simples, mas dolorosa: precisamos parar. Parar de fingir. Parar de lutar batalhas que não são nossas. Parar de carregar pesos que não nos pertencem. Mas esse parar não é uma derrota. É o começo da lembrança de quem realmente somos. Imagine uma criança que, ao mostrar tristeza, é chamada de fraca, que aprende a esconder suas emoções para ser aceita. Essa criança cresce e carrega dentro de si esse vazio, esse buraco que nada consegue preencher. É a persona que Jung descreveu, a máscara social que usamos para sobreviver. Mas quando nos confundimos com essa máscara, nos afastamos da autenticidade, da alma que precisa respirar. É aí que nasce o sofrimento moderno, ansiedade, depressão, crises existenciais. Porque no fundo, esquecemos quem somos. Nietzsche nos lembrou: torna-te quem tu és. Mas para isso, antes, precisamos desaprender a buscar aprovação, desaprender a medir nosso valor pelo olhar dos outros, desaprender a tentar ser amado pelo que não somos. Essa jornada começa dentro, num processo lento e profundo. Não espere uma transformação mágica. Normalmente, ela surge do colapso, um momento de crise, perda ou esgotamento, quando percebemos que não dá mais para viver na mentira. E nesse ponto, muitas vezes, enfrentamos a solidão do despertar. Relações, hábitos e crenças começam a desmoronar. O vazio que sobra assusta, mas é também o terreno fértil onde a autenticidade começa a florescer. Este é o começo da liberdade, uma liberdade que não se anuncia, que não precisa de aplausos, mas que nasce da serenidade de ser quem somos, mesmo que o mundo não compreenda. Depois que o peso da necessidade de agradar é largado, você pode sentir um silêncio estranho, um vazio desconfortável. Mas é justamente desse espaço vazio que surgem as primeiras sementes da autenticidade. Sem as amarras da validação externa, começamos a enxergar com clareza o que realmente nos move. Descobrimos nossos desejos, medos, forças e fraquezas sem máscaras. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard fala do desespero que nasce de viver afastado do nosso eu verdadeiro, e da cura que acontece quando aceitamos essa angústia como parte do processo de nos tornarmos quem realmente somos. Esse processo é o início da reconstrução da própria narrativa. Com mais silêncio, mais escuta e presença, damos valor às pequenas escolhas do dia a dia, como quem frequenta nossa companhia, como usamos nosso tempo e o que consumimos. Nietzsche chamou essa força de vontade de potência, a energia criadora que surge quando deixamos de viver para os outros e começamos a agir alinhados com nossa verdade interna. E agir aqui não significa ser produtivo para o mundo, mas sim agir em sintonia com aquilo que realmente ressoa em nós. Esse é o começo da integridade. Curiosamente, quando paramos de buscar aprovação externa, passamos a atrair pessoas e oportunidades mais alinhadas com quem somos. O mundo começa a responder à nossa autenticidade. Mas esse caminho não tem atalhos. É um deserto que devemos atravessar, sem máscaras, sem fugas. E então, pela primeira vez, nasce um sentimento profundo de paz. Uma força silenciosa que não precisa de demonstração ou reconhecimento.
Cícero dizia que a verdadeira alma sábia é invulnerável, não porque se fecha para o mundo, mas porque não depende da aprovação para existir. Viver sem o peso da performance não torna a vida mais fácil, mas permite caminhar com leveza. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Nem competir, nem se justificar. Surge um paradoxo: ao parar de se importar com o que é superficial, você começa a se importar com o que realmente importa. Você deixa de viver à mercê de opiniões passageiras e volta sua atenção para os fundamentos da existência, a verdade, a integridade, o propósito. Quando alguém tenta manipular você com culpa, medo ou chantagem emocional, simplesmente não responde. Está em outro plano, fora do jogo da vaidade e da necessidade compulsiva de ser visto. No fim das contas, essa é uma jornada de retorno, um retorno à essência perdida na infância, a verdade enterrada para se encaixar. Plotino dizia que o autoconhecimento é uma jornada para a origem, para o uno, não no sentido religioso, mas como metáfora da reconexão com a nossa essência. Quando paramos de nos importar com o superficial, começamos a dar atenção ao essencial. A vida volta a ter sabor. Relações profundas surgem. A solitude deixa de ser solidão e vira companhia verdadeira. As perguntas sem resposta se tornam parte da dança do mistério da existência. Não há pressa, medo ou necessidade de controle. Surge uma maturidade emocional rara, que permite atravessar as dificuldades com serenidade. E essa é a verdadeira liberdade, escolher com o que se importar. O mundo pode não entender, pode até rejeitar essa mudança. Mas quem a vive sabe que, afinal, ela é o retorno a si mesmo, o caminho para a paz interior e a força que nenhum outro poder pode oferecer. No âmago da existência humana, há uma tensão constante entre o desejo de pertencer e a necessidade de ser autêntico. Somos criaturas sociais, moldadas por uma teia complexa de relações e expectativas, mas ao mesmo tempo, habitamos um universo interior onde pulsa um núcleo imutável, a nossa essência. Esse conflito, entre o externo e o interno, o social e o individual, é uma das fontes mais profundas do sofrimento humano. Por isso, muitos filósofos ao longo dos séculos se dedicaram a compreender como navegar essa dualidade sem se perder. Entre eles, os estoicos, que propunham que a verdadeira liberdade nasce do domínio sobre nossas próprias paixões e a compreensão do que está sob nosso controle. Parar de se importar, portanto, não é um ato de desdém pelo mundo, mas um exercício radical de discernimento. É escolher com sabedoria onde colocamos nossa atenção e energia, rejeitando o que é superficial e efêmero, para focar no que realmente tem valor. Ao nos libertarmos da tirania da aprovação alheia, conquistamos um espaço interno onde podemos cultivar a virtude, a integridade e a paz. A filosofia estoica nos lembra que não controlamos a opinião dos outros, nem os eventos externos, mas temos total domínio sobre nossas atitudes e escolhas. Quando deixamos de lutar contra a correnteza da validação externa, começamos a nadar em direção a nós mesmos. Isso requer coragem, a coragem de encarar as próprias sombras, de aceitar nossas imperfeições e de abandonar ilusões confortáveis. Carl Jung dizia que a sombra é a parte oculta de nossa psique, aquela que reprimimos para manter a máscara social. Mas só ao integrar essa sombra é que nos tornamos inteiros. Resistir a ela é manter o conflito interno, que gera ansiedade e vazio existencial. Nesse sentido, parar de se importar com o julgamento externo é também um convite para mergulhar na escuridão do autoconhecimento. Um processo doloroso, pois implica a desconstrução de identidades falsas e a quebra de vínculos tóxicos, mas absolutamente necessário para florescer como ser humano autêntico. Nietzsche, por sua vez, nos inspira a abraçar essa jornada com a vontade de potência, a força criadora que emerge quando rejeitamos as amarras impostas pela moralidade alheia e passamos a afirmar a nossa própria vida. Essa vontade não é um impulso egoísta, mas uma manifestação do nosso poder de criar significado em meio ao caos. No mundo contemporâneo, esse desafio é ampliado pelas redes sociais, que potencializam o fenômeno da validação externa e da comparação constante. Vivemos numa vitrine permanente onde a exposição parece ser sinônimo de valor, e a invisibilidade, uma sentença de irrelevância. Mas, paradoxalmente, a verdadeira relevância nasce da invisibilidade interna, da presença tranquila que não busca aplausos, mas vive em harmonia com sua própria natureza. Ao parar de se importar com o que os outros pensam, não nos tornamos indiferentes. Pelo contrário, nos tornamos capazes de um cuidado mais profundo, conosco e com o mundo. A verdadeira compaixão nasce da autenticidade e do reconhecimento das nossas próprias vulnerabilidades. Epicteto dizia que não são os eventos que perturbam os homens, mas suas opiniões sobre eles.
Portanto, a liberdade verdadeira é cultivar uma mente livre de escravidões externas, capaz de responder aos desafios com serenidade e sabedoria. Essa liberdade não é um ponto de chegada, mas um caminho constante de escolha consciente. Todos os dias somos convidados a decidir onde focar nossa atenção, quais batalhas valem a pena e que histórias escolhemos contar a nós mesmos. O preço desse caminho pode ser alto, o desapego pode significar perder relações, confortos e certezas. Mas o que se ganha é incomensurável, uma existência alinhada com a verdade, com propósito e com um senso de paz que não depende das circunstâncias. Finalmente, é importante lembrar que essa jornada não é solitária. A tradição estoica está repleta de exemplos de homens e mulheres que, mesmo em meio a grandes adversidades, viveram com dignidade, autenticidade e coragem. Quando escolhemos parar de nos importar com o supérfluo, abrimos espaço para uma vida que pulsa com significado, para relações que nutrem, e para um encontro profundo com nós mesmos, um encontro que é, ao mesmo tempo, o fim e o começo de toda a sabedoria.